Olá, pessoal. Essa aula sobre feridas, eu fiz porque eu acho importante esse tema, principalmente na atenção primária, porque assim, apesar de nós não, os médicos, a gente não efetivamente ficar fazendo os curativos, apesar de ser bem legal, enfim, geralmente isso é delegado à equipe de enfermagem. Nós temos que conhecer, quais são as úlceras, as feridas mais frequentes, principalmente as feridas crônicas, aquelas feridas dos nossos pacientes idosos com comorbidades. A gente tem que entender como que elas se formam, como prevenir e que tipo de substância usar. Se tem que usar antibiótico ou não, que tipo de pomada, quando que reavalia, quando que encaminha. Então, nós temos que ter essa noção, tá? Então, só para lembrar que a gente, quando fala em ferida, nós temos que relembrar das camadas da pele, que é a epiderme, derme e a hipoderme, porque a classificação da ferida vai ser de acordo com qual camada está sendo comprometida, seja lesão úlceras, seja queimaduras, então dependendo se afeta só a epiderme é um tipo, a derme é outro, o subcutâneo é outro, assim por diante. Então, só lembrar que a epiderme ela não tem vascularização, mas ela faz então essa proteção, essa regeneração, lembrar das células que existem nela. A derme é um tecido fibroso, o que é importante a gente relembrar, é a questão de vasos e nervos, que ela é bem inervada, bem vascularizada, e é nela que contém as glândulas, os folículos. A hipoderme é o tecido gorduroso, que é um tecido pouco vascularizado, tá? Mas que ele tem depósito de nutritivo e ele que faz uma proteção térmica, o isolamento térmico, os ursinhos não passam frio por causa disso, e proteção mecânica. Então, só revisão. Aqui, uma imagem para a gente relembrar essa divisão das camadas da pele. Tá? Não vou me atentar muito a isso, porque isso, primeiro ano, segundo ano, já foi bem visto, Então, tá. Opa. Independente do tipo de ferida, a cicatrização, então, ela obedece essas 3 fases. Então, nos primeiros dias, vai acontecer uma reação inflamatória, que é para poder fazer estancar o sangue, Óbvio, não ficar sangrando eternamente. E para poder recrutar células de defesa. Então, ocorre essa fase inflamatória. Então, vai ter edema, calor. Se tiver infecção, essa fase vai ser prolongada. Infecção prolonga qualquer fase, na verdade, Mas, enfim, então essa reação imediata. Então, é mais vascular em si. A segunda fase é a fase, então, onde o tecido começa a se regenerar. Então, por isso que chama proliferativa, que começa a proliferar, Então, nessa fase, um tecido que é bem importante, que a gente tem que reconhecer que existe, é o de granulação. É um tecido bem vermelho, vivo, brilhante, Então, se tem ele, quer dizer que a pele está se regenerando, digamos assim, tá? Até o momento em que vai acontecer toda a epitelização, então vai ocorrer o fechamento desse leito, da ferida, essa questão da contração, o que é? Principalmente em feridas planas, extensas, que começa a acontecer a epitelização das bordas para o centro. Então, por isso que parece que há uma contração da lesão, tá? Numa pele saudável, numa pessoa sem comorbidades, dura de 6 dias a 3 semanas, mais ou menos. Por fim, a última fase é quando já fechou, e aí a cicatriz em si vai terminar de se formar, Então, tem essa deposição de colágeno e pode durar até 2 anos. Então, até formar aquela cicatriz bem ou bonitinha ou não bonitinha. Aí, assim, por que é importante eu entender isso? Porque as lesões, as úlceras crônicas, elas geralmente têm uma fase proliferativa extensa. A úlcera está crônica, então ela não fechou. Se não fechou, ainda não está na última fase. Mas também já passou a fase de inflamação. Então, o que prolonga
uma lesão é a fase proliferativa, tá? Que pode durar anos, né? Por exemplo, em úlceras venosas, ou úlceras diabéticas, enfim, né? Então, essa fase proliferativa é que fica ali, que não sai do lugar, né? Que se cronifica. Então, aqui de novo, né? Essa setinha só para relembrar as fases. Aí, uma cobertura, né? Ela pode ser feita, um fechamento da ferida, ela pode ser de 3 formas. Um fechamento por primeira intenção é quando nós pegamos e fazemos uma sutura, né? Ponto e vírgula. Por segunda intenção é quando não dá para eu unir as bordas. Então, ela vai fechar sozinha de dentro para fora, que são o caso das úlceras. E terceira intenção é quando eu já fechei por primeira intenção. Então, por exemplo, teve lá um corte, uma cicatriz cirúrgica, né? Eu fiz a sutura, mas por algum motivo, geralmente por infecção, ela abre. E aí, né, faz a deiscência, então aí eu não consigo simplesmente voltar e fazer sutura de novo. Ela vai fechar sozinha, de dentro para fora, tá? Isso é importante para a gente poder entender a formação, o que impede nessa cicatrização e como prevenir. Então, assim, pressão local vai prejudicar o fluxo. Tudo que prejudica o fluxo sanguíneo vai impedir a cicatrização, porque ela depende de células sanguíneas, né? Enfim. Então, a pressão local ela é tão importante que existe uma úlcera feita só por pressão, né? Que são as úlceras de pressão. Então, para vocês verem a importância, o quanto isso é prejudicial. Então, mas, por exemplo, pressão local, sem ser uma úlcera de pressão. Um exemplo é eu pegar uma sutura, então o paciente fez um corte, né? E aí ele vai na UPA e eu faço uma sutura, mas aí eu faço assim, aquela sutura bem fechada e o ponto bem apertado, que as bordas elas ficam assim, uma em cima da outra, sabe? Isso é ruim, tá? Então, a sutura, ela serve só para aproximar as bordas, não é para grudar uma na outra, enfim, uma sobre a outra e ficar aquela coisa super apertada, né? Uma que cada ponto feito é um local de isquemia. E outra que se eu fechar muito bem fechado, apertar muito essa sutura, vai fazer pressão local, vai fazer falta de fluxo sanguíneo. Ambiente seco, isso é muito importante para as lesões crônicas, né? Então, atenção primária. O curativo ele tem que ser úmido, tá? Independente de ser que tipo de lesão seja, o curativo tem que ser úmido. Não é para eu, depois de eu lavar, fazer a limpeza da ferida, não é para eu secar e já fechar. Secar muito bem e já fechar, não. Traumatismos, infecção. A infecção é uma grande causa de abertura até, né, de deiscência e de prolongamento da lesão. Necrose, a incontinência, então pensar naqueles pacientes acamados, então que tem, usa fralda, né, mas enfim, fezes, urina, óbvio que isso vai prejudicar. A idade, porque na verdade está mais relacionado ao estado nutricional da pele em si, né, tanto que no tratamento de uma lesão crônica, principalmente, o foco não é só a questão local da ferida em si, mas o estado nutricional do paciente, a hidratação do paciente, isso é de suma importância, porque senão não ajuda. A pele tem que estar bem nutrida, hidratada para conseguir se regenerar. Então, doenças crônicas, isso vai prejudicar. O biotipo, então pacientes obesos, então assim, principalmente os cirurgiões aí, que fazem uma cirurgia num paciente que tem muito tecido subcutâneo, a chance de abrir é maior, porque o tecido ele é pouco vascularizado, né? Então, insuficiência vascular, imunossupressão, radioterapia, isso é tudo meio óbvio. Então, lembrar que as feridas elas podem ser agudas, que são geralmente as traumáticas, né? Então, cirúrgica, as traumáticas mesmo em si, as queimaduras, ou crônicas. Crônicas, quando acima de 3 meses. As crônicas, então, é o que a gente vê mais na atenção básica, principalmente dos pacientes idosos, acamados e com comorbidades. Então, venosa, arterial, de pressão, neurotrófica, que seria por alteração neurológica, né? Neuropatias, então, diabéticos, por exemplo. E nessas pessoas,
A lesão, ela pode começar de forma aguda no sentido de ser um trauma. Então, um paciente diabético que machuca, né, o pé, então é por um trauma, mas aí ela se torna crônica esses fatores internos, né, do organismo da pessoa. Então, uma cobertura, né, ou seja, um curativo. Ele tem que ser impermeável à água, no sentido de que eu não posso ficar molhando por fora aí que ele vai molhar, né, vai passar. Então, ele tem que ser o máximo impermeável possível, mas ele tem que permitir as trocas gasosas. Então, por isso que a gaze, ela é cheia de furinhos, né, os micropórios, enfim. Tem que ser de fácil aplicação e remoção. Então, sempre na hora de eu tirar um curativo, né, eu ir umedecendo e puxando aos poucos para não arrancar de uma vez. Tem que auxiliar na hemostasia, tem que promover esse ambiente úmido, que eu havia falado, e o desbridamento. Então, existem algumas pomadas que fazem isso em tecidos necrosados, né? Tem que absorver e remover o excesso de exudato, né? Para meio que puxar da ferida, digamos assim. Se tiver a úlcera, né? Tiver uma cavidade extensa, tem que preencher essa cavidade, aliviar a dor, proteger, esse isolamento térmico e condições favoráveis para que a vida continue, né, do paciente. Imagina um paciente que tem uma úlcera venosa de anos de evolução, né, a vida dele continua. Então eu tenho que ter um curativo que permita que ele consiga fazer as coisas, tá? Então vamos lá. Úlcera venosa é a úlcera mais comum, é a causa mais comum de feridas crônicas nos membros inferiores. Olha só, 75% são úlceras venosas, tá? E isso é muito ruim, porque a pessoa para de trabalhar, se aposenta precocemente. É a 14ª causa de afastamento do trabalho. Então, imagine. Então, vai acontecer no paciente que tem uma insuficiência venosa. Então, é um paciente que tem varizes, tem edema. Vai acontecer essa alteração cutânea. Então, a dermatite ocre, por exemplo, é um sinal de insuficiência venosa, né? Essa esclerose e hiperpigmentação. Então, vai ser aquela perna bem, mais ou menos inchada, né? Ou assim, edemaciada, avermelhada, amarronzada, né? Vai ter a temperatura normal, pulso normal, porque o problema é venoso e não arterial, tá? Ai, gente, tá bem desconfigurado, né? Ó, que pena. Enfim. Então, principalmente, quais são os locais mais frequentes? Região perimaleolar medial, né? Da perna. Então, seria ali no tornozelo, né? Em geral, surge após um trauma, como eu havia falado. Então, é difícil que de repente, do nada, aconteça. Então, a pessoa tem já essa condição de insuficiência venosa. Então, já é edemaciado e aí ela machuca e aí não cicatriza, tá? Ou pode ser depois de trauma ou depois de uma infecção, uma celulite, uma erisipela ou um eczema. Olha lá, então você vê aqui bem na região perimaleolar medial, né, que não dá para ver porque tem a ferida, mas você vê que é uma dermatite ocre ao redor, então é bem típico, essa imagem, esse pezinho é bem típico de insuficiência venosa. A insuficiência, voltando. A úlcera venosa, ela é uma úlcera chata de tratar, porque ela é muito difícil de fechar. E ela é uma úlcera assim que dura anos. Quando eu estava no ambulatório de feridas, tinha um paciente que ele estava há 20 anos com uma mesma úlcera. Então, assim, é difícil de tratar. Ela é a que mais cronifica, efetivamente, né? A arterial, não. A úlcera arterial, ela é mais rápida e geralmente tem uma resolução para o bem ou para o mal mais rápida, né? Então, assim, aquele paciente que ele tem a clínica dele, né? Para a gente saber se a úlcera é venosa ou não, o arterial, então ele vai ter um membro frio, cianótico, vai ter pulso diminuído, a pele vai ter uma pele lisa, sem pelos, né? O paciente pode ter aquela claudicação na clínica,
né? Se eleva a perna, vai doer, óbvio. Então, pra gente diferenciar. A lesão de... Vocês viram que a lesão de uma úlcera venosa é uma lesão mais esparramada, mais extensa, mais plana, né? E mais úmida, ela em si, tem mais exudato. A úlcera arterial não, ela é geralmente ela é seca, né? Não tem muito exudato. Não tem muito essa granulação, porque... falando em granulação, deixa eu voltar aqui, ó. A granulação são todos esses vermelhinhos, né? Tudo isso é granulação, então é tecido que está se regenerando, né? Mas você vê que ela é plana e ela é úmida. Já a úlcera arterial não, ela é seca, geralmente ela faz cavidade. Você geralmente vai ter, então, necrose, né, ou esfacelo, que é esse amarelado. E também é mais nas extremidades, por causa da insuficiência da circulação mesmo, tá? E ela, geralmente, o fim dela, ela não fica anos, né? Ela pode gerar amputações, então essa mumificação, por exemplo, né? E é rápido, isso é assim, em dias fica assim. Então, às vezes um paciente, ele machuca, uma vez eu atendi um paciente, ele era pedreiro e ele caiu um martelo no dedão, né? No primeiro pododáctilo. E aí ele veio para mim no dia seguinte, tava como se fosse uma unha encravada, né? Enfim, toda avermelhada, aquela fase inflamatória, já tinha pus. Beleza, passei um antibiótico. 2 dias depois ele voltou com o dedo desse jeito. Só que o dedão preto, mumificado, seco, né? Resultado, teve que amputar. E aí foi amputando até que amputou o pé inteiro, né? Então, ela é bem mais rápida, assim, em poucos dias já pode fazer essa necrose. Então, aqui esse quadrinho é só pra gente diferenciar, né? Na verdade, na prática, quando você olha, é bem fácil de diferenciar, né? Mas só para lembrar, né? A diferença entre venosa e crônica, né? Então, a venosa isquêmica, eita, né? A venosa vai ter edema, dermatite ocre, veias varicosas podem ter, é uma úlcera rasa, e plana e extensa, né? Bem espalhada. Já a úlcera isquêmica, ela é funda, ela é bem delimitada, é mais seca. O pé, ele vai ser um pé frio, com pouca pulsação, enfim, né? E geralmente vai ser cianótico ou pálido, pode gerar gangrena. Ok. Um outro problema muito comum na atenção primária, principalmente em pacientes acamados ou com alguma síndrome de mobilidade, que são as úlceras por pressão, são locais que faz pressão contínua e provoca isquemia. O que é importante essa questão desta úlcera para nós? Lembrarmos que ela é uma úlcera evitável, ok? Porque se eu tenho um paciente com insuficiência venosa ou arterial, né, às vezes é mais difícil da gente evitar. Se ele machucou, vai acabar fazendo a úlcera. Mas uma úlcera por pressão, ela é quase que exclusivamente feita pela posição. Então, ela é evitável. Isso é importante porque é a mudança de decúbito, a mobilização que vai prevenir essa úlcera, tá? Geralmente acontece em regiões de proeminência óssea. Então, sacral, nádega, calcâneo, enfim, deixa eu mostrar a figurinha que é mais bonitinha. Então, todos esses pontinhos são locais que podem gerar, são pontos de aumento da pressão que podem gerar lesões, tá? O mais comum é sacral e membros inferiores, calcâneo é muito comum. E assim, lembrar também que às vezes alguns dias já fazem essa lesão, não precisa a pessoa estar acamada há muito tempo. Então, é muito comum pacientes, até jovens, pacientes rígidos e que por algum motivo ficam internados em UTI, né? Ficam lá 2 semanas internado. Às vezes ele volta com uma úlcera, né? Por pressão. Então, é mais comum. Então, sempre um paciente acamado, a gente tem que procurar.
né? Sabendo desses locais, a gente tem que verificar para ver como que tá, se existe essa úlcera ou não, tá? Na lesão por pressão, como ela é uma lesão rápida de se formar e evitável, né? E ela existem esses estágios, que aí é o que vai de acordo com a camada que está sendo comprometida. Então, o estágio 1 não tem lesão ainda, praticamente. A pele está íntegra, o que existe é uma vermelhidão, né, sobre a prominência óssea. O estágio 2, você já tem uma solução, perdeu a solução de continuidade ali. Você já teve, como se fosse assim, formou uma bolha, por exemplo, e a bolha estourou, tá? Mas ainda está bem rasa, eu não consigo, é só a parte, é parcial, né? Ainda não chegou na epiderme, digamos assim, na hipoderme. O estágio 3, aí você já comprometeu a epiderme, a derme e eu consigo ver o tecido subcutâneo, tá? Então eu já consigo ver a gordurinha, já chegou na hipoderme. Mas é só isso, é só a gordurinha. O estágio 4 é quando já chegou no osso, eu consigo ver o osso, músculo, tendão, certo? Então, estágio 1 não tem lesão ainda, é só vermelhidão. Estágio 2 já atingiu a epiderme e a derme, né? O estágio 3 já atingiu o tecido subcutâneo, que é a hipoderme, tecido gorduroso. O estágio 4 já atingiu, já consigo ver músculo, osso, tendão. E essa última aqui, que não pode ser classificada. Toda vez que eu tenho uma capa de necrose ou de esfacelo, eu não sei o que tem por baixo, então eu não posso classificar. Geralmente, na prática, quando se tem isso é porque já está mais comprometido, né? E aí, se já está mais comprometido, geralmente não vai ser estágio 1, óbvio. Mas eu não sei se por baixo eu já vejo músculo, tendão, então eu não posso classificar. Então, lembrando aqui do estágio 1, tem só a hiperemia. Só que é uma hiperemia não branqueável, ou seja, se eu aperto, põe o dedinho, aperta, ela não vai ficar branca ao redor e depois voltar, né? É mais difícil em pessoas com pele mais escura, claro. Olha lá. Então, é aquela vermelhidão, mas ainda não tem, não houve uma alteração da epiderme ainda, tá? Já o estágio 2 é mais superficial, mas pode envolver a derme, a epiderme e a derme, ou só uma. Geralmente, por exemplo, quando tem uma bolha já atingiu a derme, né? Ou essa bolha pode estar preenchida ou ela já abriu. Então, olha lá, já abriu. É bem rasinha, né? Eu não vejo ainda o tecido gorduroso, mas já abriu. A 3, então, eu vou conseguir ver a gordura. Então, a espessura da pele mesmo, ela já foi-se embora. Mas não vejo osso, nem tendão, nem músculo, ó. Né? Então, eu vi que esses pontinhos amarelinhos são a gordurinha. E já tá começando a fazer necrose, ó. E a 4, aqui essa figura, na verdade eu devia ter trocado essa figura. A 4 é porque é profunda e eu consigo ver músculo e osso e tendão. Não necessariamente precisa ter essa necrose, tá? Se essa capa preta estivesse envolvendo toda a lesão, seria aquela não classificável. Mas eu vejo que já atingiu, já tô vendo o músculo, então já é estágio 4. Ó, por exemplo, estágio 4. Então eu não preciso ter aqui, é porque na imagem, né, assim, às vezes ao vivo e a cores é melhor, mas você vê que ela já é mais profunda e já dá pra ver músculo, tá? Então aqui figurinhas esquemáticas só para relembrar. Úlcera neurotrófica, por fim, que é a úlcera causada por neuropatias periféricas. O exemplo clássico é o paciente diabético, mas não é exclusivamente isso. Então, lembrarmos dos pacientes, por exemplo, alcoolistas, que também faz muita neuropatia periférica, tá? Pacientes tabagistas. Então, ó, mas o principal exemplo é a úlcera, é o diabético. Então, a úlcera diabética, ela pode surgir ou após uma lesão,
após um trauma, por exemplo, um machucado. Ou ela pode ser esse mal perfurante plantar. O que acontece? Como o paciente não sente, a sensibilidade do pé está ruim, ele começa a formar calos pelo próprio ato de andar e o próprio... Existem locais do pé que vão estar mais proeminentes e aí vai forçar mais e vai fazer calo. Mas ele não sente. E aí desse calo vai gerar uma lesão, tá? Isso é um mal perfurante plantar. Então, úlcera crônica em áreas anestésicas por trauma ou pressão. Olha lá, por exemplo. Então, são todos locais, ele não machucou necessariamente. São locais que geralmente fazem mais pressão, forma-se um calo, então essa parte mais grossa, amarelada, né, esse colágeno aí morto, e aí acaba fazendo a lesão. Uma coisa que é interessante, ó, essa figura aqui é bem interessante, você viu que tem, que é uma calosidade. Essa calosidade, aqui ela tá aberta, mas às vezes o paciente ele vem pra gente e tá tudo fechado, tá tudo amarelado. E aparentemente não tem nada, né, é só um calo. Mas quando você começa, pega uma lâmina de bisturi, isso aqui é legal de fazer. Pega uma lâmina de bisturi, começa a raspar toda essa parte amarelada, de repente vaza e abre-se um buraco. Lá dentro existe uma cavidade, tá? Essa ferida, por exemplo, é que eu não consigo apontar, mas enfim. Toda essa parte amarelada por dentro tá oca. Se eu colocar uma pinça, ela vai entrar, tá? Então, essas calosidades, elas escondem, é tipo um Kinder Ovo, elas escondem a úlcera, né? Então, às vezes, por exemplo, se eu tenho duas, não tem, igual essas aqui desse pé, desse desenho, eu tenho duas, às vezes existe até uma comunicação entre essas duas. Se eu colocar uma pinça, ela vai atravessar o outro lado ali, né? De uma úlcera até a outra, tá? E aí, qual que é o tratamento, além do curativo normal? Eu tenho que alisar, tirar essa parte amarelada, porque quanto maior essa parte amarelada, mais pressão vai fazer e vai piorar. Então, eu tenho que sempre pegar um bisturi e ir tirando. E essa parte é muito legal. Fiz muito isso no ambulatório de feridas. Você vai tirando ela, tá? Aqui nós temos um outro exemplo de neurotrófica, que seria por leishmaniose, né? Só pra gente saber. Aí, assim, quando eu tenho uma ferida, seja ela de qual causa for, eu tenho que saber o que é tecido viável e o que é tecido não viável. Então, tecido viável é aquele de granulação, que é aquele vermelhinho, bonitinho, e epitelização. O não viável é a necrose, que é óbvia, mas essa também, essa fibrina desvitalizada, que é o que a gente chama de esfacelo, que ela é amarelada ou amarronzada. Também é tecido morto, tá? Mesmo o tecido de granulação, mesmo um tecido que é viável, ele pode estar mais sadio ou não. O sadio mesmo, ele é aquele bem vivo, brilhante, bem vermelho e não sangra facilmente. Já se ele for um vermelho mais escuro, for meio ressecado ou não tiver muito brilho, e se qualquer coisinha ele já sangra, então aí também ele tá meio doente, tá? Mas a gente não vai tirar. O que a gente tem que tirar, ó, esse aqui é um tecido de granulação bonitinho, tá vendo? Brilhante, né? Isso é uma úlcera venosa, né? Dá pra ver. Então, assim, mas isso aqui pra fechar, gente, há anos. Mas tudo bem. Então, ó, eu tenho, né, um vermelho brilhante, tá? Então, esse é um tecido de granulação bonitinho. Aqui tá quase fechando, né? Então, eu tenho essa epitelização já. Ó, tá vendo que é em forma de contração, porque é do meio, do meio não, de fora para dentro da lesão. Né? E ainda tem o tecidozinho de granulação que vai acabar fechando. Isso aqui para abrir depois é 2 toques também, rapidinho. Aqui eu tenho a granulação vermelhinha e eu tenho essa fibrina, tá? Que também tudo sem muito problema. Ó, você viu que tem uma bolha aqui à direita?
Enfim, aqui eu já tenho, ó, tecido de grã, eu tenho essa necrose. Então, tudo esse preto é necrose e esse amarelado perto do preto, mais grosso, é o esfacelo, que a gente chama, tá? Então, na granulação, eu tenho só alguns locais muito, né, muito pouquinho ali, tá? Também é uma úlcera venosa, veja a local que tá. Já aqui, olha só, tá vendo esse amarelão todo mais grudento e mais espesso, né? Isso aqui é esfacelo, isso aqui é tecido morto, ok? Bem, deixa eu ver, esse aqui eu já tinha falado, né? Mas tudo bem, tá. Lembrando do curativo ideal, né? Que eu já tinha falado, só uma informação, antibióticos tópicos, eles não vão ser muito eficazes se você tiver uma capa fibrinosa muito grande, não vai ser muito eficaz. Quando que eu uso antibiótico tópico? Nós temos, por exemplo, a sulfasalazina de prata, mas que nós só vamos usar em prevenção de infecção em queimaduras. Se já está infectado, eu não uso, tá? Então, a gente vai usar muito pouco, na verdade, antibiótico tópico, só para constar, né? E tá escrito errado, é desbridamento, agora que eu vi, mas tudo bem. Pessoa analfabeta. Então, assim, o desbridamento do tecido necrótico tem que ser feito, tanto necrose quanto desfacelo. Esse desbridamento, ele pode ser cirúrgico, eu vou lá no centro cirúrgico e tiro, né? E aí, de certa forma, também é mecânico. Ou, o que geralmente acontece em lesões crônicas e a nível ambulatorial e a nível de atenção primária, é o enzimático, que daí a gente vai usar pomadas que vão fazer esse desbridamento enzimático, ou ele mesmo sozinho vai se fazendo esse autolítico, né? Vai se autodesbridando. Aí agora eu vou falar dos produtos. Dos produtos que existem na atenção primária, que dão acesso a todo mundo, não precisa ser em ambulatório específico, nós temos, acho que são 5 produtos. Desses 5, 2 são para desbridamento, tá? Então, nós temos colagenase, papaina, Dersane, calêndula e própolis. São 5 que a gente tem na atenção primária. Desses 5, os desbridantes são a colagenase e a papaina. Então, a colagenase, que está aqui, ela faz essa limpeza então enzimática, né? Faz esse desbridamento. Então, quando eu tiver necrose e esfacelo, certo? Então, eu não vou usar em granulação. Tem que ser trocada todo dia, mas a gente não pode usar por mais de 2 semanas, porque senão ela vai acabar afetando o tecido saudável de cicatrização, tá? Então, tanto ela quanto a papaina é em torno de umas 2 semanas, depois você tem que dar um tempo, tá? Então, aqui um exemplo, nós temos, né? Colagenase. Tem então, é um tubinho, muito bonitinho. Agora, o ácido graxo essencial, que é o Dersane, o famoso Dersane, que é o olhinho, tá? Então, ele ajuda, a gente usa ele no tecido de granulação. Porque ele faz essa angiogênese, mantém um ambiente úmido, acelera a granulação. Mas a gente não pode usar ele. Então, se eu tenho uma capa de necrose, mesmo que eu tenha um tecido de granulação ali junto, em volta, se eu vou usar produto para desbridar, eu não uso o Dersane junto, tá? Então, a gente não associa.